E olha lá, galera, vamos lá. Voltando ao protagonismo dos opostos, o próximo slide. O Brasil já estava na janela de separação partidária desde o primeiro reinado. E há uma evolução de ideais dos componentes desses partidos. E chega já no segundo reinado, com a coroação de D. Pedro II, vem aparecendo no cenário político do Brasil dois partidos, que é o nascedouro dos partidos políticos que nós temos hoje. Vem surgindo, mas assim não surge como um nascimento espontâneo, como na história brasileira de D. Pedro II, mas sim é uma evolução ideológica dos partidos. Vem surgindo os Saquaremas, Partido dos Conservadores, apelido oriundo da cidade de Saquarema, do Rio de Janeiro, ou seja, o quartel-general dos políticos que defendiam o governo imperial forte e centralizado. E os Luzias, Partido Liberal, oriundo da cidade de Santa Luzia, MG, centro de atividades dos políticos favoráveis à descentralização, e a certa autonomia provinciais. Esses eram os dois partidos políticos. Eu vou dizer aqui que eu achei uma forma mais explicada com relação a esses partidos políticos, os Saquaremas e os Luzias, ou seja, os conservadores e os liberais, porque de vez em quando há questões que perguntam sobre esses partidos. Grupo partidário. Liberais exaltados apelidados de farroupilhas ou jurujubas. Lutavam... Não, não é isso não. Deixa pra lá, vamos continuar. Deixa pra lá, depois eu acho essa merda. Vamos pra lá. Esses partidos políticos, conservadores e liberais, o Saquarema, porque o Saquarema, que era os conservadores, ficava em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, um reduto dos grandes latifundiários, donos de terras e grandes cafeicultores. E eles tinham a grande vantagem de um poder centralizado, pautado no poder moderador, e no governo centralizado, pautado no poder moderador, com um braço forte, sem espaço para qualquer dúvida ou discussão política. Já os Luzias, da cidade de Luzia, em Minas Gerais, foi oriundo desse apelido, que são os liberais. Porque na cidade de Luzias? Porque em Luzia, na cidade de Luzias, em Minas Gerais, houve a primeira revolta liberal em 1832, que, na boa, foi uma chacina. Mataram gente pra caramba, mataram muito liberal. Em homenagem a eles, foi fundado esse partido, os Luzias, ou seja, o partido foi apelidado de Luzias, o Partido Liberal, que já tinha uma ideia já mais à frente do seu tempo. Sabemos que a dinâmica liberalista ela vem desde final de primeiro reinado e com mais força no período regencial. Agora, no momento de segundo reinado, o coração de D. Pedro II, os liberais se tornam mais emblemáticos, tanto que formam um partido com muita força. Que esses partidos, eles mesclam, eles ficam alternando no governo junto com D. Pedro. D. Pedro sempre o imperador, D. Pedro II sempre o imperador, mas a sua base governamental, ou seja, deputados e senadores, fica numa alternância entre Luzias e Saquarema. Tanto que esses dois partidos eles tinham ideais diferentes, mas a sua base de pensamento ainda continua a mesma, ainda era manter o regime de trabalho compulsório, ou seja, a escravidão. Eles não queriam perder o trabalho compulsório, que era o sustentáculo econômico do Brasil, desde o suposto descobrimento do Brasil em 1500. O sustentáculo econômico do Brasil ainda até hoje, assim, estou falando em 1840, é o trabalho compulsório à escravidão. E
tanto os Luzias como os Saquaremas, eles tinham ideais diferentes. Assim, os Saquaremas eles pediam uma centralização governamental política. O governo centralizado na mão do imperador. Os Luzias já tinham uma ideia mais descentralizada do sistema, da governança. Sim, o imperador, mas queriam uma descentralização do poder, ou seja, cada província ter a sua autonomia administrativa, ou seja, cada província, que hoje são estados ou municípios, tinham que ter a sua autonomia administrativa, tanto que foi a base de a maioria das revoltas acontecidas no período regencial, uma autonomia política, mas sim, claro, prestando sempre respeito, não, prestando sempre contas ao imperador. Mas cada província, cada presidente de província, ou prefeito de municípios, ou chefes de câmaras municipais, teriam a sua autonomia política e econômica. Essa é a ideia dos liberais. Mas sim, com autonomia política e econômica, mas com base de sustentáculo, como base da economia geral da grande nação, ainda prevalecia o trabalho compulsório, ainda prevalecia a escravidão. Que nenhum desses dois partidos queriam abrir mão da escravidão, ainda se mantinha a escravidão. Tanto que, no próximo slide, os iguais, os Luzias e Saquaremas não tiveram grandes divergências ideológicas, mantendo o status quo, ou seja, a ordem social e a escravidão. Tanto que eu botei uma chargezinha de trabalhadores, vocês vão ver na charge que a maioria são negros, que a grande maioria, e um balãozinho dizendo: gente, não há nada mais parecido com o Saquarema do que um Luzia no poder. Isso segundo pesquisas de José Moreira de Carvalho, um historiador que trabalha muito segundo reinado, fundo de pesquisa dele é segundo reinado, ele identificou essas frases de cunho social que a população sempre dizia no segundo reinado, nada mais diferente do que Luzia e Saquarema no poder. Porque os dois tinham sim as suas divergências ideológicas, muito poucas, e ideias assim, utópicas para o Brasil no segundo reinado, mas a sua base ideológica mesmo, a raiz, ainda era manter o status quo, assim, o status social e a escravidão. No próximo slide, a eleição. É interessante a eleição, porque ao assumir o trono, Dom Pedro II escolheu o seu primeiro-ministro, o seu primeiro ministério, ou seja, o Ministério dos Irmãos, formado pelos irmãos Andrada e Cavalcante. Por quê? Os irmãos Andrada e Cavalcante, um dos irmãos foram o preceptor de Dom Pedro II, no período, assim, foi um instrutor dele, ajudava a tomar conta de Dom Pedro II na sua infância, foi o preceptor, ou seja, foi o instrutor de Dom Pedro II. E uma forma de agradecimento que foi feita por Dom Pedro II é formar esse ministério dos irmãos Andradas e o Cavalcante, tanto que esse ministério foi chamado de Ministério dos Irmãos. Agora a questão, será que uma dessas primeiras medidas de Dom Pedro II foi de cunho usando o poder moderador? Porque ele forma o primeiro ministério e já põe como ministros pessoas ligadas diretamente a ele. Será que já é já é a implementação do poder moderador? Porque na historiografia brasileira, no todo o período do segundo reinado, Dom Pedro II quase não usou o poder moderador, que estava previsto na Constituição de 1824, porque até no segundo reinado, com a aclamação de Dom Pedro II como imperador, a Constituição ainda era de 1824, ou seja, a Constituição outorgada pelo pai dele. E na historiografia do segundo reinado, quase meio século, Dom Pedro II quase não usou o poder moderador. Agora, a questão. Uma das suas primeiras medidas, quando ele é aclamado a imperador Dom Pedro II, é formar o ministério, formar o seu primeiro ministério. Tá legal, precisava, claro, era muito preciso formar o seu primeiro ministério, porque ele já era um imperador.
Então não podia ficar com ministérios anteriores, que sabemos que houve muito problema ministeriais entre ministérios, desde o primeiro reinado até a regência. Essa mudança de partidos para tomar conta do ministério. Então ele forma o seu primeiro ministério. Agora sim, se ele forma o seu primeiro, uma das suas primeiras medidas é formar o primeiro ministério, ele põe como ministros os irmãos Cavalcanti e os irmãos Andrada. Será que isso não é exemplo de uso do poder moderador? Porque botou os irmãos Andrada, um dos irmãos Andrada, ele foi preceptor de Dom Pedro, foi o professor de Dom Pedro. Era muito ligado a Dom Pedro II. Então, isso mostra uma... dá lá, toma cá. Porque você me ajuda, eu te ajudo. Ah, você me ajudou, você é meu professor, então eu vou te dar um ministério. Então isso mostra que foi, dá a entender que é a implementação, a implementação, o retorno do poder moderador. Será que foi isso mesmo? Mas tudo bem, é uma questão a ser levantada. E formada pelos irmãos Andrada e Cavalcanti. Que essa primeira eleição foi interessante, que é considerada a primeira eleição no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, é considerada a eleição do cacete, que a porrada ronfou. Assim, ficou doido, porque houve fraude em urnas, quando os eleitores iam votar, eles eram obrigados a votar, eram obrigados abaixo de cacete mesmo, abaixo de cacete em candidatos já pré-escolhidos pelos caras que ficavam tomando, tipo boca de urna, que eu esqueci o nome, que era lápis, não. Boca de pena. Lápis, não. Faisqueiro, não, alguma coisa assim. E eles. O cacete ronfou. Tanto que foi considerada essa eleição em 1840, a eleição do cacete. Porque foi a base cacetada e fraude em urnas eleitorais. Para trocar cédulas. Gente, agora aqui acaba... essa é uma visão. Eu mostrei uma visão geral de segundo reinado, o princípio de segundo reinado, que foi o golpe da maioridade, o clube da maioridade. Por que eu mostrei isso? Para vocês entenderem todo o período do segundo reinado. Por que aconteceu o segundo reinado? Porque a necessidade desse segundo reinado. Porque a necessidade de Dom Pedro II como imperador. Eu mostrei isso por título de curiosidade, porque no cronograma do Colégio Naval não está cobrando golpe da maioridade nem clube da maioridade. Ou seja, é o nascedouro do segundo reinado. Não é cobrado no cronograma do Colégio Naval. Eu mostrei por título de curiosidade e também para vocês terem uma base e saberem por que toda a dinâmica que acontece no segundo reinado, da forma econômica, política, cultural, questão da escravidão, política externa, que é importantíssima a política externa, que é sempre cobrado a política externa. Se não fosse a política externa, o Brasil não era reconhecido como Estado, literalmente como Estado. Há o reconhecimento do primeiro reinado, mas com ações praticadas por Dom Pedro II em todo o seu período governamental, na prática é reconhecido como Estado nacional, um Estado em si nacional, literalmente dependente do ranço monárquico que estava permeando toda a cabeça da população europeia e do Brasil. É por isso que eu mostrei, numa visão geral, o golpe da maioridade, assim, como surge a aclamação de Dom Pedro II como imperador, como segundo imperador do Brasil, e a dinâmica, o nascedor de toda a dinâmica do segundo reinado, porque ela foi toda permeada por disputas partidárias entre Luzias e Saquaremas. Há uma conflagração de ideais em todo o segundo reinado, e quem sempre no meio tentando apaziguar toda a situação, Dom Pedro II, que tinha um gênio completamente diferente do pai, mas isso eu vou falar na próxima aula. Vou encerrar esse vídeo, que já está dando 15 minutos de aula, que assim, é muito interessante, que é 15 minutinhos de alegria. Vou encerrar esse vídeo e vamos entrar já no segundo slide. Valeu, galera. Um beijão, um abraço. Tchau.